Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje nós vamos dar continuidade no nosso inversor de frequência, mas hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver três coisas. A gente vai ver sobre o desenho, né, esquemático do circuito, tá? E os valores dos componentes que a gente vai usar. E vamos ver também a importância do capacitor nesse circuito, tá? Tem um capacitorzinho ali num ponto específico ali que ele é muito importante, tá? E, inclusive você pode fazer variações depois com ele, mas a gente vai ver mais para frente ali. E também a gente vai dar uma olhada na eficiência. Vocês vão ver que ficou um circuito com uma eficiência muito boa, tá em torno aí de 85%. Seria interessante melhorar isso, né? Se a gente conseguir chegar a 99% de eficiência, seria maravilhoso. Mas a gente não conseguiu ainda. Conseguimos o máximo que foi 85, tá? Então, vamos dar uma analisada nisso tudo aí. Então, bora. Bom, você já deve estar se perguntando, e o circuito? Como que é o circuito disso aí? Bom, o circuito é isso aqui, tá? Aqui é o transformador, que a gente já fez aqui o enrolamento dele, tá? Então a gente tem os dois enrolamentos do primário e tem o enrolamento do secundário. O enrolamento do secundário é aquele enrolamento que já vem nele, né? Quando ele é indutor. Quando a gente arranca esse transformadorzinho aqui, quando a gente tira esse transformadorzinho aqui esse carinha aqui, ó, do reator, ele vem como um indutor, então ele já tem esse bobinamento aqui, é original que ele já vem. Aí a gente criou esses outros dois enrolamentos aqui. No vídeo anterior tem as informações disso aqui, tá, pessoal? Então, quer saber como é que foi feito esse carinha aqui, como que a gente transformou ele nisso aqui, dá uma olhada na playlist aí e veja os vídeos anteriores, beleza? Então aqui, pessoal, é um resistor de 1K, ok? E o capacitor é um capacitor eletrolítico de 4,7 microfarad, ok? Como a gente sabe, o capacitor eletrolítico ele tem polaridade, né? E aqui, ó, se a gente analisar, aqui é o positivo da fonte, ó, 15 volts, tá? Então aqui, ó, é o positivo, ó, positivo, positivo, positivo. Aí perceba o seguinte, tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma conexão aqui, ó. Então perceba o seguinte, ó, ele vem aqui, entra nessa bobina aqui de cima, aí passa pela bobina e vem para cá, certo? Então perceba que através da bobina, esse lado aqui, ele está mais positivo do que esse. Então aqui, ó, é o positivo. Então o positivo fica virado para a bobina, tá vendo? Ó? O positivo do capacitor vem junto da bobina. Perceba que entre a bobina e o resistor, esse carinha aqui, ó, ele tá ligado em paralelo. Tá vendo, ó? O mesmo lado que tá aqui, ó, esse lado do capacitor tá ligando aqui, ó, junto com o resistor, e esse outro lado aqui do capacitor tá junto com o resistor. Então o lado positivo vai para a bobina e o lado negativo vem para base, certo? Então é dessa forma que a gente vai ligar o capacitor, tá? Esse capacitor aqui, ele faz toda a diferença e você pode, inclusive, fazer testes com outros valores, tá? Eu testei em 15 volts, a gente viu que em 12 volts ele também funciona, mas a minha intenção é que ele funcione em 15 volts, porque a minha bateria é de 15 volts, tá? Então eu fui fazendo testes, tanto em quantidade de voltas que eu dei, né? E no capacitor que eu usei. O capacitor ele ajuda você a controlar a frequência. Então, você diminui ou se você aumenta, você pode alterar a frequência até você conseguir achar o ponto de ressonância aqui desse circuito. Tá? E se você analisar aqui, o que isso aqui é? É um oscilador de bloqueio, pessoal.
Ah, mas o oscilador de bloqueio é aquele mesmo oscilador que a gente faz o ladrão de Joule? É. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, se eu tampar essa bobina aqui, ó, o que sobrou aqui pra gente? Um ladrão de Joule, certo? É o mesmo circuito do ladrão de Joule. A diferença é que eu tenho um capacitor a mais aqui acrescentado, que esse capacitor ele também pode ser usado no ladrão de Joule, tá? E aí eu tenho um enrolamento a mais aqui no transformador, tá? Então é o mesmo circuito do ladrão de Joule, ok? A diferença só é que eu estou usando esse outro enrolamento aqui para elevar a tensão, ok? Então é o mesmo circuito do ladrão de Joule. Olha só, referente ao capacitor. Então, ó, tá aqui, né? Ó, acendeu aqui, ó, funcionando, certo? Agora, ó, se eu tirar o capacitor, olha ali, ó, olha ali, ó, ó. Aumentou o consumo, foi para 500 miliamperes e olha aqui, e olha a lâmpada. Olha a lâmpada como acendeu, ó. Agora, ó, se eu coloco o capacitor de volta, bam, olha que diferença, hein, galera? Que diferença, hein? Deixa eu ver se eu acho um outro capacitor aqui. Ó, se eu colocar esse capacitorzinho aqui, ó. Esse aqui, quem que é esse capacitorzinho? É o 104, código 104. E se eu colocar esse carinha aqui? Tira aqui o capacitor. Olha lá. Ela acendeu, mas ainda assim, ó, olha o consumo. 370. Agora, ó, se eu tirar ele e vou colocar outra aqui, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Entendeu? Então quando eu estava desenvolvendo isso aqui, então veja bem, quando eu falo desenvolvendo, quando eu falo desenvolvendo, isso aqui, pessoal, isso aqui é antigo, é da época da Primeira Guerra Mundial, esse circuito aqui. Então assim, eu não inventei o circuito, ok? O que eu fiz? Eu fui combinando quantidade de voltas e o valor do capacitor para chegar o que? No menor consumo possível e no maior resultado possível, ok? Então veja bem, se eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui ó, 15 volts, né? 15.1, vamos colocar 15 volts. Então eu vou marcar aqui ó, 15 volts. E tenho aqui o consumo de 230 miliamperes. 230 miliampere, né? E aqui é volt, certo? Então olha só, eu tenho aqui, né? Eu marquei aqui, ó, 15 volts e 230 miliamperes, certo? Eu vou fazer só o seguinte, ó, 15 volts e vezes o 230, vamos transformar ele em amperes, que ele vai ficar o que? 0,23, né? É 0,230, mas depois da vírgula você não precisa pôr esse zero. Então aqui já são 230 miliamperes, é 0,23 A, certo? Como não é milivolt, eu tenho que transformar ele, não dá para me fazer a conta com volt e aqui sendo miliampere. Se fosse milivolt e miliampere, aí se fazia direto, ok? Então eu tenho aqui 15 volts e 0,30 ampere. Então, olha só, se eu pegar aqui então 15 volts vezes 0,30, 0,23, olha só, eu tenho um resultado de 3,45 igual a 3,45, ok? Porém, aqui fala que ó, ela é de 3 watts, tá?
Eu não vou entrar em detalhe aqui se está certo ou não essa potência do fabricante aqui, porque acho que isso aqui pode virar um assunto para um outro vídeo, porque senão a gente vai estender demais. Mas perceba que ela é de 3 watts. Então, se eu considerar que ela é de 3 watts, e se eu fizer 3,45 menos 3, quanto que dá? Ué, é só tirar aqui, não. 3 vai sobrar quanto? Vai sobrar 0,45 watts, certo? Ou eu posso falar que é 450 miliwatts. Então assim, qual o consumo? Qual vai ser a perda do meu circuito? Qual vai ser a perda do meu sistema? A perda do meu sistema vai ser 450 miliwatts. Então esses 450 miliwatts eu vou estar consumindo ele aqui no meu circuito para que eu possa conseguir ter 3 watts de potência aqui, certo? Então isso aqui é um resultado muito bom. Eu acrescentei muito pouco aqui. Porque assim, é uma troca, né? Você nunca vai conseguir fazer, nunca vai conseguir converter, tipo, pegar os 15 volts da bateria ou da fonte aqui e converter em 110, 130, 150 ou 220 aqui que seja, sem ter nenhuma perda. Você sempre vai ter uma perda, porque não tem como. Isso não dá para fazer 100%, né? Então, quanto menor for essa perda, melhor. Então, a minha perda é de 450 miliwatts de perda. Isso vai virar aquecimento, são perdas Joule por aquecimento. Galera, então vocês viram que nada mais é do que um simples ladrão de Joule, né? Com algumas modificaçõezinhas ali, mas nada demais. Então, assim, que na verdade ladrão de Joule vamos dizer assim, um apelido, né? Eu já falei isso em vários vídeos, mas é um oscilador de bloqueio, tá? E vocês viram que a eficiência dele ficou interessante, né? Ficou na casa aí de 85% de eficiência, né? Então, quer dizer que dos 100% de energia que a gente entrega para ele, ele desperdiça só 15%, 85% ele está conseguindo fazer virar algum tipo de serviço. No caso, o serviço é acender a lâmpada, né? Então é uma eficiência boa, mas eu tenho certeza que ainda tem espaço para melhorar isso aí, tá? Então, monte você o seu aí, faça os seus testes, tenta colocar capacitor diferente, o resistor diferente, talvez na hora de embobinar o fio ali, dá uma volta a mais, uma volta a menos, tenta, né, mudar a quantidade de espiras. Então, tudo isso é válido, tá? Tudo isso pode ser que talvez com uma volta a mais ali, talvez ele tivesse uma eficiência melhor, conseguisse fazer a mesma, entregar o mesmo resultado e uma eficiência melhor. Então, faça os seus testes e deixa nos comentários, se você fizer, deixa nos comentários, olha, o meu não funcionou, o meu ficou melhor com resistor assim, com um capacitor assado. Faça aí seus testes e deixa pra gente aí a sua experiência aí. Galera, só lembrando que tem toda uma sequência de vídeos, né, até chegar nisso. Tá na descrição aí o link da playlist, então tem vários vídeos, a gente passou por vários vídeos, né, várias etapas até chegar no que a gente chegou aqui, tá? Então não foi assim do nada. Então se você quiser saber como que foi enrolado, se você tá chegando agora e não sabe e quer ver, como que você enrolou, como que você fez isso, dá uma olhada nessa playlist aí que tem bastante informação passo a passo para você conseguir montar o seu. Galera, valeu, falou aí, até mais.